Olá, boa tarde. Segunda-feira, 6 de julho, o Senado Notícias está no ar. Em um ano em que o comércio não teve Dia das Mães nem dos Namorados, entramos no segundo semestre com a expectativa de melhoria das vendas para o Dia dos Pais, já que o processo de isolamento social está praticamente encerrado em todo o país. Assunto para a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. É isso mesmo. O número de vítimas da Covid-19 segue aumentando e lotando a rede pública de saúde em muitas cidades. Mas o governo federal conta com a retomada da economia. Em entrevista neste domingo à emissora de televisão CNN, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou o reaquecimento das vendas em junho, quando o isolamento tinha sido informalmente encerrado em muitas cidades, aqui em Brasília, inclusive. Segundo Paulo Guedes, nos primeiros 20 dias do mês de junho, os valores das notas fiscais superaram os de todo o mês de maio. Segundo a Receita Federal, maio passado foi o mês de mais baixa arrecadação desde 2005, o mês de maio. Os números ainda não foram divulgados. Na entrevista, Guedes afirmou ainda que o governo prevê um déficit primário nas contas públicas de até 12% do PIB para este ano, mas que o ajuste fiscal será retomado o ano que vem. Para agora, a preocupação é organizar a saída do período de isolamento social. Segundo Guedes, os principais fatores para essa organização são, obviamente, a saúde, o emprego e a renda, já que ele pretende encerrar as medidas de apoio a empresas e trabalhadores até o fim deste ano. Ele afirmou ainda que a contribuição do governo para a retomada da economia virá com a privatização de ao menos 4 empresas, ainda neste ano de 2020. E citou como prováveis subsidiárias da Caixa Econômica e os Correios. Outra contribuição que deve vir é a reforma tributária. Ainda na entrevista, Paulo Guedes afirmou que a proposta do governo está avançada e que sua base é a redução dos impostos pagos pelas empresas. A compensação dessa redução de impostos será feita com a cobrança de um novo imposto sobre a distribuição de lucros aos acionistas, um imposto que não existe. Essa cobrança também pode acontecer sobre movimentação financeira feita por intermédio de transação digital, que é a boa e velha CPMF, só que desta vez sem o P de provisória e com outro nome. Esse imposto tem muita resistência em alguns setores, entre eles a turma que opera na ilegalidade, que hoje não paga imposto, e o setor financeiro. A turma da ilegalidade é a que opera com a corrupção dos caixas 2 de empresas, o tráfico de drogas, de armas e de mercadorias. Além de não pagar os impostos, obviamente, porque trabalham na ilegalidade, eles poderão ser pegos mais facilmente. Basta que se faça um cruzamento entre as informações, as agências de inteligência da Receita Federal e a Polícia Federal. Só não caem nessa malha os criminosos que operam com dinheiro em espécie, pagam contas entre si com dinheiro vivo. E é esse uso do dinheiro vivo, do dinheiro em espécie, que explica a resistência dos bancos. Os banqueiros temem um processo de desbancarização da economia. Ou seja, as pessoas passarem a usar mais dinheiro em espécie do que os pagamentos com cartões e transferências bancárias em suas transações negociais. Aí, os bancos perdem uma grande fonte de lucro, que são as taxas cobradas nas operações financeiras. Voltamos ao estúdio. André. Obrigado, Antônia. Repercutiu entre os senadores o veto do presidente da República a alguns dispositivos da lei que obriga o uso de máscaras. Para Jair Bolsonaro, da forma que o texto estava, poderia haver multas aplicadas dentro das casas das pessoas. Na transmissão que faz todas as quintas-feiras pela internet, o presidente da República, Jair Bolsonaro, avisou sobre os vetos à lei das máscaras. Hoje foram vários vetos, um projeto de lei também, que falava sobre o uso obrigatório de máscara, inclusive dentro de casa. No dia seguinte, saiu a publicação.
O primeiro dispositivo vetado previa a obrigação do uso das máscaras em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Para o presidente, este último trecho poderia configurar violação de domicílio, o que é proibido pela Constituição. E como não é possível vetar palavra ou trecho, todo o dispositivo foi vetado. Eu vetei, né? Ninguém vai entrar na tua casa para te multar. Eu mesmo aqui poderia ser multado agora porque eu estou sem máscara. As multas também foram retiradas do texto, assim como a obrigatoriedade de o Poder Executivo fazer campanhas publicitárias sobre o tema e de distribuir máscaras a pessoas vulneráveis. Os empregadores também ficam liberados de fornecer o equipamento aos empregados. Senadores comentaram os vetos. Em nenhum momento a lei fala que alguém vai entrar na sua casa para multar você, para verificar se você está com máscara ou não. Dentro da sua casa, cada um cuida de si e sabe o que faz. Trata-se apenas quando há aglomeração em evento público. Imagine que você faça uma festa na sua casa. É a sua casa, sim. É o seu local privado, é a sua moradia. Mas você convida pessoas publicamente e resolve fazer uma festa sem uso de máscaras, ou uma grande reunião sem uso de máscaras. Aí sim, a fiscalização pode aparecer mediante denúncia plausível para multar as pessoas ou para proibir aquela aglomeração. É o governo não colocando à disposição da população mecanismos para protegê-la. Vamos descer nos palanques, pelo amor de Deus. Já são mais de 61 mil mortes e 1,5 milhão de contagiados. Lamentável. Isso é um desserviço para a sociedade. Nós vamos derrubar esse veto no Congresso. É inacreditável, disse o senador veneziano Vital do Rego, do PSB. O presidente, a mim me parece, tem uma fixação em desconhecer a ciência e desrespeitar as orientações dos profissionais de saúde. Randolfo Rodrigues, da Rede, escreveu: não vamos permitir, sob hipótese alguma, que Bolsonaro continue seu projeto genocida no país. Vamos lutar pela derrubada desse veto absurdo. E Elisiane Gama, do Cidadania, disse: o veto ao uso de máscaras no comércio e em espaços religiosos reflete o descaso do governo com a vida. Até o fechamento da reportagem, nenhum senador havia manifestado-se favorável à decisão do presidente. Os vetos seguem agora para análise do Congresso Nacional, que vai decidir se os mantém ou se os derruba. Pois é, e em razão da pandemia da Covid-19, aposentados pelo INSS podem ter um 14º salário emergencial. Confira na reportagem. Devido aos impactos negativos da pandemia do coronavírus, o Senado resolveu dar prosseguimento a uma ideia apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania, que prevê o pagamento do 14º salário emergencial para aposentados e pensionistas do INSS. As ideias, que recebem mais de 20 mil apoios, são debatidas na Comissão de Direitos Humanos e podem virar projetos de lei como esse. Para a aprovação do 14º salário emergencial, a proposta passa por 4 etapas. A primeira etapa já aconteceu. A proposta publicada no portal E-Cidadania alcançou mais de 30 mil assinaturas e, com isso, foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Na CDH, a proposta é analisada por um colegiado de senadores que votam se ela vai virar um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição. A proposta é colocada em votação em plenário. Se for aprovada, será encaminhada à Câmara para também ser votada pelos deputados por maioria simples. Após a aprovação do Senado e na Câmara, o projeto, enfim, é enviado ao presidente da República, que decide se veta ou sanciona a lei. Propostas apresentadas ao E-Cidadania podem ser deferidas ao presidente da CDH, que é quem recebe essas propostas populares. O senador Paulo Paim foi quem fez o relatório favorável à transformação dessa ideia em projeto de lei. O país precisa saber que nesse tempo de pandemia, os aposentados e pensionistas estão arcando com a maior parte das despesas da família. Sai do bolso dele
o socorro para filhos e netos. Como houve o adiantamento do 13º, no mês de dezembro, esses aposentados e pensionistas ficariam sem recursos. Haja vista que o adiantamento foi para se resguardar neste período de pandemia do Covid-19. Então, no mês de dezembro, esse dinheiro faria falta, tanto para os aposentados, que são grupo de risco, assim também como para a economia, que já está acostumada com esse aporte de recursos todo mês de dezembro. Para o aposentado Victor, o momento atual tem sido muito difícil e a aprovação do 14º salário ajudaria bastante com as despesas. O 14º seria muito bom, muito proveitoso nesse momento, porque a gente teria certeza que no final do ano a gente poderia colocar algumas contas em dia, poder se equilibrar e começar um novo ano com muita esperança. Se for aprovado, o 14º salário será pago a todos os beneficiários da Previdência Social, sejam eles aposentados, pensionistas, titulares de auxílio-doença, de auxílio-reclusão, entre outros. O Senado deve votar em breve um projeto de lei que prevê algumas mudanças na legislação de trânsito no Brasil, como, por exemplo, aumentar a validade da CNH para 10 anos. O texto é de autoria da Presidência da República e causou polêmica ao ser publicado. Ele retirou a obrigação do uso da cadeirinha e aumentou o número de pontos na carteira para que o motorista seja suspenso e proibido de dirigir. O texto altera o Código Brasileiro de Trânsito e, entre outras medidas, estende o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos para motoristas de até 50 anos de idade. Para quem tiver idade igual ou superior a 50 anos, o prazo da CNH continua sendo de 5 anos e 3 anos de validade para motoristas acima dos 70. É importante falar da validade da CNH. Não há um entendimento onde essa validade, essa saúde não precisa ser acompanhada. E a gente sabe que o ser humano, o indivíduo, passa por inúmeras alterações ao longo da sua vida e que as condições físicas, mentais e emocionais são fundamentais para uma condução veicular com segurança. O texto causou polêmica quando foi publicado, porque retirava, por exemplo, a obrigação do uso da cadeirinha infantil. A Câmara mudou essa proposta. Os deputados excluíram do PL também a exigência de que motoristas profissionais fossem submetidos a cada 5 anos a exames médicos e avaliações psicológicas. O senador Paulo Paim demonstrou preocupação com o projeto e destacou o alto índice de mortes no trânsito no Brasil. A bancada, no meu entendimento, deve se posicionar com muito cuidado quanto àquilo que vem da Câmara, que é a insegurança no Código do Trânsito. No Brasil, são cerca de 40 mil mortes no trânsito por ano. O 4º país onde há mais vítimas fatais de trânsito, ficando atrás apenas da China, da Índia e Nigéria. Um dos aspectos do PL que merecem a nossa atenção é quando ele propõe, por exemplo, um aumento de 20 pontos na carteira relacionados ao cometimento de infração para 40 pontos. Esse é um aspecto que claramente propõe essa flexibilização da lei, beneficiando aqueles motoristas que são transgressores. É importante a gente mencionar que uma transgressão ela pode ter uma relação direta com a ocorrência de um acidente. Quando a gente avalia um acidente de trânsito, geralmente a gente identifica que antes da ocorrência do acidente, houve também o cometimento de uma infração. O Senado já pode votar a medida provisória que flexibiliza regras trabalhistas durante a pandemia do coronavírus. Entre várias mudanças, o texto regulamenta o teletrabalho e também alterações nas férias e nos feriados. Desde março, o trabalho pode ser feito em casa, no chamado home office. As regras para essa nova modalidade de trabalho estão na medida provisória 927, que já foi aprovada pela Câmara e agora está no Senado. O texto também traz novidades na legislação trabalhista, como, por exemplo, o chamado banco de horas negativo. O patrão pode cobrar do seu empregado, em até 18 meses, as horas que ele deixou de cumprir por causa da pandemia. A medida também cria várias regras para as férias do trabalhador. Ela permite a antecipação pelo empregado, tanto das férias individuais quanto das coletivas. O aviso só precisa ser feito com 48 horas de antecedência.
O pagamento do adicional de 1/3 de férias também mudou. Pode ser feito até o final de dezembro, junto com o 13º. E o salário do mês de férias pode ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte ao período do descanso. Feriados não religiosos podem ser antecipados pelo empregador. Os dias podem ser usados para compensar saldo em banco de horas. A medida provisória 927 foi apresentada como uma alternativa à possível demissão em massa do trabalhador. Ela retira entraves da legislação trabalhista ao empregador. O senador Everton e o senador Paim fizeram um encontro online com sindicalistas, juízes e advogados que criticaram duramente o texto. Em especial, eles atacaram o ponto que permite que acordos individuais se sobreponham à legislação trabalhista e a acordos coletivos. Para o senador Paim, a reforma trabalhista não acabou e ele lembrou 3 medidas provisórias que foram apresentadas em menos de um ano com alterações na legislação trabalhista. Para ele, o destino da medida provisória 927 pode ser similar ao da 905, que também tinha alterações trabalhistas e que perdeu a validade. Tivemos reforma trabalhista 1, reforma trabalhista 2, reforma trabalhista 3, se somarmos tudo que já aconteceu, reforma da Previdência, e agora, em tempo de pandemia, eles estão covardemente avançando ainda mais sobre os trabalhadores. Vamos pelear até o fim para evitar que ela seja aprovada. O texto foi aprovado na Câmara com uma emenda que suspende o cumprimento de acordos trabalhistas em andamento quando houver paralisação total ou parcial das atividades da empresa por determinação do poder público. A CLT, nos artigos 831 e 835, determina que o acordo firmado entre as partes tem força de coisa julgada. Então, um acordo judicial firmado imediatamente produz os efeitos da coisa julgada, e esse artigo, inserido no artigo 30, parágrafo único da MP 927, viola também mais um mandamento constitucional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.